faço e vou falar para vocês o que eu vim fazer aqui. Vamos lá. Eu me chamo professor Everton Juliano, tenho 2 nomes. Eu moro não muito perto daqui, a mais ou menos 5 quilômetros dessa escola. Lá no bairro, indo lá para a cidade de Guarani, num lugar chamado Vila Mazei. Eu estava em casa lá esses dias, e eu tenho um lugar muito especial na minha casa. Um lugar que eu trabalho, eu sou professor, faz 15 anos que eu dou aula para a criançada da creche. Para a criançada que tem 5 anos de idade. E eu também sou professor de uma turminha que tem 3 anos de idade. Eu vou falar para vocês, as minhas turminhas são muito bagunceiras. Igual vocês. Então tá ótimo, gente. Não tem problema fazer bagunça. O que não pode é fazer muita bagunça. Porque é normal, né, Júlia? Fazer um pouquinho de bagunça. É normal, a criança faz bagunça. Eu, quando fui criança, eu fazia bagunça. A professora Celina também foi muito bagunceira quando ela era criança. Mais ou menos. Eu acho também que a irmã Maria também fez um pouquinho de bagunça, só um pouco. Não, sim, um pouquinho, né? Bastante. Mais ou menos. Eu fiz um pouco de bagunça também, eu era criança, e esses dias eu estava em casa. Aí tocou meu telefone. Aí falaram bem assim: professor, preciso da sua ajuda. Então, lá em casa eu tenho um pouco de livro também. Eu tenho quase 1000 livros lá na minha biblioteca em casa. Pouco livros. Só que podia ter mais. E aí uma professora ligou para mim e falou assim: professor Juliano, a criançada lá do terceiro ano está desesperada, a criançada lá da imaculada está desesperada, porque os livros da escola parecem que estão sumindo, é verdade? É verdade. Quem roubou? Que Carlinhos? Esse daqui? Esse é o Carlinhos? Vocês sabem o nome dele de verdade? Não, o nome dele de verdade. Então, Carlinhos é um apelido. É um apelido. Igual eu me chamo Everton Juliano. Alguns me chamam de Everton, outros de Juliano, mas tem algumas pessoas que me chamam de Ju. Meu apelido, Ju. Minha mãe me chama de Ju, então me chama de Ju. O nome do Carlinhos, José Carlos de Almeida, mais conhecido como Carlinhos. E aí tinham falado que vocês estavam procurando um coelho que estava pegando os preços, sim ou não? Sim ou não? Mas será que é verdade? Vocês acham possível acontecer uma coisa dessa? Sim ou não? Bom, então hoje eu vou contar para vocês aqui uma história e vocês vão conhecer José Carlos de Almeida, Carlinhos, o coelho. Alguns coelhos, eles gostam, gente, de alface. Coelho, alface como esse, é a comida preferida do coelho. Alface verde, tão gostoso. Eu acho que a mamãe de vocês em casa também, ela deve fazer muita salada de alface. Outros coelhos também gostam de comer cenoura. Normal, coelho gosta de comer alface, cenoura, gosta de comer de vez em quando também até uma maçã. Coelhos gostam também de campos verdejantes. Sabe aquela florzinha, professora, que você pega e você solta assim? Dente de leão. E os coelhos também adoram comer dente de leão. Mas esse sujeito aqui, o Carlinhos, ele não gostava de alface.
ele não gostava de cenoura, ele não gostava de dente de leão. A coisa que mais ele gostava era de livros. Ele tinha, assim, alguns livros que ele já tinha lido, outros que ele queria ler. Tanto que o Carlinhos, ele gostava tanto, que ele ficava todo dia sonhando com livros. Ele não sonhava com outra coisa. Ele não queria saber de mais nada. Ele também não gostava de celular. O negócio dele era livro, e livro gostoso. O que ele fazia com o livro? A coisa que mais ele gostava era pegar um livro, abrir o livro, passar a mão no livro, sentir que o livro é liso, que ele tem um cheiro gostoso. Ai, que delícia! Ainda mais livro novo. Tem alguns que são velhos que daí tem um cheiro de velho, mas esse novinho, ele abria o livro assim. Ele gostava até de estudar esse barulho aqui, ó. Quando a gente vira a página do livro e faz o barulhinho. Eu confesso para vocês que eu, quando era criança, eu também gostava de ser como Carlinhos. Eu adorava de pegar um livro, de ficar olhando a capa do livro, aqui atrás, olhando as letrinhas. E o Carlinhos, o que ele gostava? De ler livros e de aprender novas palavras, gente. Isso que é legal do livro. Quando a gente pega um livro, tem uma palavra que a gente não conhece. E se a gente não conhece, eu vou lá no dicionário, procuro e eu fico sabendo. Se eu não vou no dicionário, eu pergunto para o professor: professor, o que significa essa palavra? Papai, mamãe, coleguinha, o que significa essa palavra? E o Carlinhos era assim. Mas tinha uma coisa que o Carlinhos ele fazia, e olha só, eu também fazia quando eu era criança. Eu vou mostrar para vocês. Olha só que legal. Carlinhos, ele pegava todos os livros dele, que ele já tinha lido, e ele fazia uma lista. Aqui, o Carlinhos, ele escreveu todos os livros que ele já tinha lido. Olha só, isso aqui na verdade são os favoritos do Carlinhos. Os que ele tinha lido, já vou falar dos favoritos. Esse daqui, ó, olha que legal. Esse aqui, ó, pode falar. O País das Cenourinhas. Alice no País das Cenourinhas. Que livro maravilhoso, que história linda essa. Esse outro, qual que é aqui? Reinações de Coelhinho. Essa história aqui é a história que foi escrita por Monteiro Coelho, gente. Não é Monteiro Lobato, não. Monteiro Coelho. E aqui, olha, a volta ao campo em 80 dias. Aqui embaixo, esse era muito legal, da hora. O Carlinhos gostava. O ataque? O ataque das monstruosas raposas gigantes. E toda vez que ele lia um livro, ele colocava aqui como marcação. O que ele colocava? Cenoura. Se ele colocava 3 cenouras marcando o livro que ele leu, é porque ele gostou bastante. E ele também fez uma lista dos livros favoritos dele. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas depois eu vou deixar uma dica para vocês. É muito legal pegar lá no final do caderno, ou pegar um outro papel. Todo livro que você ler, você vai dando nota. Esse eu gostei muito, esse eu gostei mais ou menos, esse eu não gostei. Porque criança também precisa ter opinião. Aquilo que gosta, aquilo que não gosta. E vocês podem fazer isso. Eu, quando era criança, adorava. Pegava o caderno, escrevia lá atrás. Esse livro eu gostei, esse eu não gostei, esse mais ou menos, esse eu vou ler de novo. E os livros favoritos do Carlinhos, quais que eram? Vamos saber agora? Quem quer ler para mim aqui? Ó? Primeiro aqui em cima. O Senhor das Alfaces. Ele gostava desse livro, ele não gostava de alface, mas ele gostava do livro. Vamos lá aqui, ó. Você. Meu Pé de Cenourinha. Esse livro também é muito legal. Aqui. As Aventuras de Robinson Coelho. E aqui embaixo. Isso. Só livro da hora. Ele gostava de ler. E sabe o que ele fez também? O Carlinhos, José Carlos de Almeida, o Carlinhos. Olha o que ele fez. Ele era tão apaixonado pelos livros, que ele fez uma outra lista. Eu trago para vocês essas listas aqui, do que ele precisava ler logo. Ele fez uma lista também, toda vez que ele precisava falar com a mamãe, e às vezes é difícil falar com a mãe, né, professora? Tem vezes que eu preciso pedir alguma coisa para a mamãe, contar uma verdade para a mamãe, falar alguma coisa para a mãe, é difícil. A mãe ou a mãe
Olha só. E daí, o que a gente faz? O Carlinho, ele pegava assim, entregava o livro para a mamãe, quando ele tinha que falar alguma coisa para ela. E também, olha o que ele fez aqui. Ele separou os livros por categoria e ele fez também uma lista só para os amiguinhos. Ele pegou essa lista e entregou para cada amiguinho dele, falando assim: você vai ler esse livro, você vai ler esse livro, você vai ler esse livro. E como o Carlinhos, ele gostava muito de livro, ele conhecia vários tipos de livros. Livros legais, livros interessantes. E o que mais ele gostava era livro de aventura. Tinha um livro que ele achou que era um livro de pirata. Então o que ele fazia? Ele colocava um chapéu de pirata assim, e ele falava que ele era um intrépido aventureiro, que ele estava no navio pirata, que ele estava em alto mar, e ele usava a imaginação dele, e ele criava coisas. Eu acho que é isso que é legal nos livros, principalmente livro de aventura. Você fechar o seu olho, imaginar que você está naquela situação. Eu acho tão bom quando a gente faz isso, voltar a ser criança, ou ser criança, que a melhor fase da nossa vida é quando a gente é cri. Quando a gente é cri. Só que o Carlinhos, gente, o Carlinhos, não, ele tinha lido todos os livros dele, tinha lido os livros que ele encontrou por aí. De repente ele começou a fazer um negócio. Olha só, à noite ele ia na casa das pessoas, ele percebia que as pessoas estavam dormindo, ele entrava bem devagarinho, bem escondidinho na casa das pessoas à noite. O que ele fazia? Ele ia assim, farejando, sentindo cheio de livro. Onde ele achava que tinha livro? Podia ser na sala, na cozinha, que tem livro de receita, né? Podia ser no quarto, às vezes na biblioteca da casa. Ele chegava, pegava o livrinho lá, ele sentava assim no canto, abria o livro, só que ele ficava de butuca. Sabe como é de butuca? Meio escondidinho. Ele ficava ali meio escondidinho, lendo o livro. E como ele tinha vontade de ler sempre, ele lia muito rápido. Ele lia os livros rapidinho. Eu vou ser sincero para você, eu também acho que pode ser. Na minha casa aconteceu esses dias também. Depois que eu falei com a professora Celina, eu fiquei esperto, porque em casa eu tenho assim, os espaços da minha prateleira todos preenchidos. Eu olhei lá, tinha um livro de capa vermelha que estava faltando, mas aí eu falei, eu devo ter perdido. Eu tenho um filho pequenininho que adora livro, tem 3 anos, eu acho que ele pegou. Subiu em cima da escada, alguma coisa ele deve ter pego, não sei se foi o seu caso. Mas o Carlinhos, gente, ele começou a fazer isso. Pode entrar na casa das pessoas sem pedir permissão? Eu posso, sem ser convidado, ir na casa da irmã Maria? Eu posso chegar à noite escondido e entrar na casa da professora Celina? De jeito nenhum, mais Carlinhos estava fazendo isso. Ele fez isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele entrou na casa de várias pessoas para ler livro. Aí aconteceu uma coisa pior, porque uma coisa ruim leva a outra coisa pior. Por isso que se eu falo uma mentira, depois eu vou mentir de novo. Por isso que é importante não falar mentira, de jeito nenhum. Mas Carlinhos, nas casas que ele estava indo para ler livro, ele não queria mais só ler livro. Ele levava com ele, sabe o que ele levava com ele? Uma sacola. O que ele fazia? Ele pegava o livro. Ele pegava os livros assim, colocava na sacolinha. Ele começou a surrupiar os livros. Carlinhos Coelho começou a surrupiar, a roubar os livros. Ali perto tinha a casa de um menino, o Arthur. Arthur também era um menino que gostava muito de livros. Ele tinha uma estante, uma prateleira cheia de livros. Teve um dia que Arthur foi procurar o seu livro preferido para ler
e ele não encontrou. Ele percebeu que a sua estante estava com vários espaços que antes não tinham, estavam cheios de livros, e estava faltando o seu livro favorito, o maior livro de monstro de todos os tempos. O maior livro de monstro de todos os tempos. Ele percebeu que ali também tinha pedacinhos de cenoura, pedacinhos de alface, e ele ficou pensando: o que será que aconteceu? Mas Arthur teve uma ideia. Ele separou o seu kit de detetive, binóculos, canetinha, caneta com uma agenda para escrever, a sua lanterna super poderosa, e ele falou: dessa vez eu vou pegar quem está mexendo no meu livro. Quando chegou a noite, ele ficou ali no seu quarto, esperando. De repente, ele escutou um barulhinho. Ele foi ver e ele viu. Ele pegou ali a sua lanterna, ele ligou, começou a mirar a sua lanterna, e ele viu que era um coelho que estava pegando os seus livros. A hora que ele foi correr atrás do coelho, o coelho foi muito mais rápido que o Arthur, e o coelho foi embora. Mas deu tempo de Arthur ver como que era esse coelho. Ele era marrom, tinha o rabo branquinho e fofo, e tinha uma camiseta escrita: eu amo livros. Eu amo livros. Eu amo livros. No dia seguinte, foi falar com a sua mãe. Mamãe, você não acredita, mamãe, você não acredita. Tem um coelho ladrão de livros entrando aqui em casa. Ele roubou o meu maior livro de monstro de todos os tempos. A mamãe do Arthur, ela começou a dar risada. Menino, que isso? Não existe esse coelho, não tem coelho que está roubando o livro. Para de mentir, Arthur. A mamãe dele não acreditou. Quando ele foi para a escola, ele também falou para a professora: professora, pelo amor de Deus, professora, tem um coelho ladrão de livros roubando livros em casa. A professora falou assim: Arthur, para com isso, para de mentir. Vai lá para fora, vai no parque brincar lá. Pode parar de contar mentira. A professora também não acreditou no Arthur. Arthur teve uma ideia: só tem uma pessoa que pode acreditar em mim. A polícia. Ele chegou em casa, ligou para a polícia e atendeu o delegado policial Pomposo. A hora que o delegado Pomposo, ele atendeu, o Arthur falou: policial, me ajuda, por favor. Tem um ladrão de livros, tem um coelho que está roubando livro aqui em casa. O policial segurou para dar risada assim, ele colocou a mão na boca do outro lado do telefone da delegacia. Ele achou muito engraçada essa história, mas ele perguntou para Arthur: Arthur, descreva para mim como que é esse coelho. Aí o Arthur falou: ele é marrom, ele tem assim o rabinho branco fofinho, e ele usa uma camiseta escrita: eu amo livros. Aí que o policial deu mais risada ainda. Um coelhinho com uma camiseta escrita: eu amo livros. Tá bom, Arthur, tá bom. Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu ligo pra você. Combinado? Arthur falou assim: tá bom, então vou esperar. Mas o policial Pomposo não estava acreditando. Arthur, naquele dia, naquela noite, ele foi dormir triste. Porque todo dia Arthur, quando ia dormir, ele lia um livro. Nesse dia ele estava tão desesperado com essa história que nem conseguiu dormir, nem conseguiu ler nenhum livro. Mas naquela mesma noite, Carlinhos o Coelho atacou novamente. E dessa vez ele entrou em uma casa. Adivinha de quem? Do policial Pomposo. Ele entrou assim na casa, sentiu o cheiro de livro. A hora que ele entrou, que ele viu aquele monte de livro, vários livros, ele começou a ler os livros. A hora que estava pegando o livro para ir embora, o policial Pomposo percebeu e flagrou humilhante em flagrante leitura. Estava lá o coelhinho, o Carlinhos, lendo o livro e estava roubando o livro. O policial: alto lá, parado, seu bandido! Ele foi e prendeu o coelho na sua casa.
Na hora ele falou, nossa, o Arthur estava falando a verdade. Ele pegou o telefone, ligou para o Arthur. Arthur, aqui é o delegado, o policial pomposo. Amanhã cedo, vá na delegacia que eu acabei de prender o coelho ladrão de livros. Arthur ficou feliz, aê, eba. Mas aí o delegado policial falou assim, vai amanhã na delegacia. Amanhã cedo você vai na delegacia para fazer o reconhecimento desse coelho. O Arthur, quando foi cedinho no outro dia, foi para a delegacia. Mas adivinhe, gente, quando chegou na delegacia, não tinha só um coelho com camiseta escrita Eu Amo Livros. Tinham vários coelhos. O Arthur falou, como que eu vou saber qual é o coelho ladrão de livros? Mas o delegado, o policial pomposo, era muito esperto. Na delegacia, ele tinha um botão vermelho que apertou. A hora que ele apertou esse botão vermelho, na frente dos coelhinhos com as camisetas escritas Eu Amo Livros, começou a passar alface, começou a passar cenoura, e os coelhinhos foram devorando, mas teve um coelho que não quis. Teve um coelho que não quis saber de cenoura, não quis saber de alface, ele queria outra coisa. A hora que o delegado colocou na esteira vários livros, esse coelho foi logo devorar os livros, mas logicamente que não comer, ler os livros. Nessa hora ele falou, aê, peguei você, você é o coelho ladrão de livros. Mas o coelhinho Carlinhos, ele... Desculpe, eu não consigo enjoar de livros, desculpe, policial. Nessa hora, Arthur ficou morrendo de dó do Carlinhos. E ele falou assim, delegado, perdoa o Carlinhos, perdoa ele, porque ele não fez nada de mal. Ele só queria ler livros. Mas o delegado sabia que se ele roubou, ele furtou, ele não poderia ficar impune. O delegado teve uma ideia, falou assim, Carlinhos, tudo bem, você pega todos esses livros que você roubou, você devolve para as pessoas que eram donas desse livro. E o Arthur teve outra ideia e falou assim para Carlinhos, Carlinhos, vou levar você num lugar onde tem muitos livros, você pode ler todos esses livros, inclusive pode levar para casa, só que você precisa devolver depois. Carlinhos ficou feliz, eu quero. E Arthur levou ele na biblioteca. Lá na biblioteca, os dois liam muitos livros, vários livros, e toda vez que Carlinhos queria ler livros, ele lia na biblioteca, levava para sua casa e depois devolvia. Depois desse dia, os dois, Arthur e Carlinhos, viraram grandes amigos. Dos livros, viraram grandes amigos. Amigos amantes da leitura. E sabe uma coisa? Quem sabe você um dia que estiver numa biblioteca lendo um livro, pode ser que você encontre com Carlinhos Coelho lendo um livro na sua biblioteca. Essa é a história Carlinhos, o coelho ladrão de livros. Então, pessoal, olha só que interessante. Eu fiz essa contação de histórias na semana passada, no dia 4 de abril, na escola aqui de Itapetininga, Imaculada Conceição, a convite da professora Maria Celina, encerrando um projeto de literatura da turminha de terceiro ano dela e também da professora Dani. Foi muito legal. Eu estava gravando lá ao vivo, mas aí no fim acabou a memória do celular, não consegui gravar tudo e eu estou compartilhando com vocês agora aqui no meu escritório, no meu local de trabalho. Tá vendo ali, ó? Eu também tenho uma biblioteca aqui em casa. Tem alguns espaços ali ainda que serão preenchidos. Será que talvez aquele espaço ali, ó, quem mexeu foi o Carlinhos? Será que ele veio aqui em casa e pegou algum livro? Não sei, pode ser que sim, mas eu acho que não. Então fica a dica para vocês desse maravilhoso livro, Carlinhos, Coelho Ladrão de Livros, da escritora Emily Mackenzie.